Não é tão novinho. Estamos aqui no maior tricô enquanto rola o intervalo, né, Tricô, faz parte. Faz parte, porque a cozinha pede isso, né? Pede comida gostosa, pede momentos gostosos e colocar o papo em dia. O papo em dia, a gente conversar, se conhecer. É verdade. E assim vai. Prazer, viu, querida? Prazer é todo meu. Vamos Já começar? tô amando, o papo é ótimo, a comida também. E eu vou passar os ingredientes primeiro. Vamos embora. Pra você fazer esse casadinho, que é sucesso pra você fazer aí, pra aquele chá da tarde, um cafezinho. E também pra você vender, vende muito, né? Vende muito. Sucesso. Vende muito, pode vender. Quem quer um produto para vender, pode vender que vende muito. Maravilhoso. Vamos lá então, gente. Você vai anotar para fazer a massa. Você vai precisar de 260 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de amido de milho, 2 gemas, 192 gramas de manteiga, 112 gramas de açúcar de confeiteiro e 1 colher de chá de açúcar de baunilha. Aí, recheio e cobertura, você pode brincar, como a gente já falou, né? Sim. Mas é legal usar o açúcar de confeiteiro a gosto, né? Pra dar até a finalização. Isso, essa decoração bonita. E o doce de leite também. Mas, além do doce de leite, você trouxe... a goiabada cascão. Oh, maravilhoso. Vamos embora? Bora. Gente, o que a gente vai começar a fazer aqui? Eu vou pegar primeiro a manteiga. Ó, botei o bol mais próximo a mim. Vou botar os ovos. Essa receita, então, é diferente daquele biscoitinho amanteigado. É diferente. O biscoitinho amanteigado vai somente o amido de milho. Aqui, gente, eu tô com o açúcar. Vocês estão achando que é farinha, o amido não é. Eu achei que fosse o amido aí. Não, ele não é o amido. Ele é o nosso açúcar de confeiteiro, que é extremamente fininho, tá? Então, nessa receita não vai o açúcar tradicional. Refinado. É uma tradicional. outra coisa da nossa receita. Aqui eu vou bater rapidinho. Vocês sabem que o tempo de TV é menor, né? A gente edita tudo. Exatamente, ó. Mas se quiser fazer na mão e mexer, ou precisa da batedeira? Eu quero esse processo clarinho primeiro. Sabe o processo de glaciar a manteiga junto com as gemas? Eu quero isso. Aqui a gente não vai fazer muito, só um pouquinho. Ó. Em casa a pessoa bate mais tempo. Bate mais tempo até ele ficar mais branquinho, tá? Tá. Ó. Mas olha que lindo que já fica. Outra observação, temperatura ambiente da manteiga, tá, gente? É aquele ponto de pomada, né? Perfeito. Tá. Tá esperta, hein? Tô aprendendo com vocês, né? Vou colocar aqui. Daí eu vou colocar o nosso amido de milho. Vou colocar o nosso açúcar de baunilha. Isso aí dá um saborzinho bom também. Dá. É uma das únicas coisas que você pode substituir, tá? Esse açúcar de baunilha. Você pode substituir pela essência de baunilha ou extrato de baunilha. Então, de repente, se não tiver o açúcar, pode aqui colocar nessa parte você vai colocar não todo. Por que não todo? Porque cada o ovo, né? Ele tem uma diferença. Vai com a sua balança e tudo mais. Você vai deixar a farinha de trigo. Aqui eu vou finalizar com a mão, tá, gente? Mão na massa, né? Mão na massa, faz parte. Ó. E aí o formato também a gente pode brincar como quiser, né? O formato você pode fazer desde o clássico redondinho ou fazer florzinha, como eu fiz, fazer o coração. Lá na mesa eu fiz docinho desse aqui. Eu fiz o cuore recheado com brigadeiro de doce de leite. Nossa Senhora! Imagina então como eu fiz a versão de doce fino também. Então dá pra você... É uma receita que você consegue trabalhar muito bem com ela. Ó, dá pra gente. fazer pequenininho e fazer petit four também? Dá. Aqueles bem pequenos. Olha lá, que bonitinho. E é muito bom também você usar essa receita para vender, por exemplo, lembrancinha de maternidade. Exatamente. Ele parece até um bem-nascido, né? Não é bem o bem casado, Não é o ele bem lembra. casado, mas lembra. Não é o bem casado, mas lembra. Ó, gente. É aquela receita de sucesso para vender também. E vende muito em qualquer ocasião. Festa de aniversário, é uma receita que dura bastante para você guardar. Por exemplo, você pode fazer só os biscoitinhos, deixar sem rechear, protegidinho numa lata. Dura quanto? Dura muito tempo. Você vai colocar dentro de uma lata, dentro de um saco plástico e fechar, sem rechear, só ele assado. Então dura muito tempo, dura tipo 3 meses sem você rechear. 3 meses? Que beleza! É um biscoitinho. Que ótimo! Sem rechear. Ó, gente, olha que belezinha a massa. E até pra criançada comer em casa, né, gente? Bem melhor do que ficar abrindo um pacote, né? Eu não abro, eu não compro biscoito industrializado, Faz muito não. bem. Ó,
Olha que bonitinho que ficou. Quando fala em bolacha recheada, você vê um negócio desse aqui, ó. Você prefere abrir um pacote ou pegar um desse? Ai. 1000 vezes esse, né, gente? Ó, Fala gente, sério. que bonitinha que ficou. Rapidinho, tá Ela vendo? tem que descansar antes de modelar? Tem que descansar. Tem? Nós vamos deixar Você vai ele usar, né? Vou usar porque eu vou mostrar como eu coloco na... Mas, ó, agora eu vou colocar dentro de um saquinho plástico e isso vai descansar em geladeira. A batedeira tá bom? você não usa mais, né? Não vou usar nem a batedeira e esse eu vou Esse colocar vai pra cá. descansar, Obrigado, Rê. que a gente já tem uma aqui Já. descansada. Isso. Agora eu vou pegar a nossa forma. Essa aqui eu vou abrir para vocês verem como eu abro. Esse eu vou deixar aqui pra quando precisar, tá bom? Obrigada, Rê. Querido, obrigada. Vou pegar, gente, 2 saquinhos plásticos. Pode ser saquinho, tá? Ali eu até usei saquinho, vou mostrar no próximo para vocês. Então, assim, eu sou sempre do jeito de facilitar a vida, não complicar, tá? Então, ai, não tem esse? Pode pegar o saquinho, ó. Esse é o saquinho que eu abri, tá? E aqui eu tenho o nosso rolinho, ó. Nessa parte eu quase não uso amido. Amido, a farinha de trigo. Abre entre 2 plásticos. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse tá quebrado. Já quebraram o outro lado, é meu mesmo lá da produção. Mas isso aqui, ele faz eu medir que eles fiquem todos do mesmo tamanho. Isso aqui, ó. Ai, que legal, é mesmo. Ele faz se mais caso você não tenha, não ache, não deixe de fazer. Eu só tenho cuidado de abrir do início ao final. Com a mesma força, Com a né? mesma força. Porque a às maioria... vezes a gente aperta um pouquinho mais num lugar e menos no outro, ela vai ficar abalada. Eu sou confeiteira do geral, então eu faço pasta americana. A maioria das pessoas vai até aqui e para e volta. Verdade, verdade. Então você tem que ir do início até o fim. Ó. Nossa, mas é muito legal mesmo esse... Eu conheço como pau de macarrão, mas hoje deve ter outro nome mais bonito, né? Rolo de massa. Rolo de massa. Tá. Não tem... Ó. A gente no interior era o nome que tinha, era aquele de madeira antigão, né? Rolo de massa. Rolo de massa. Lá. Eu nunca tinha visto esse que tem esse limitador de altura. Vários, assim, e aí você consegue mudar e tem várias alturas diferentes? Tem várias alturas diferentes. Que legal. Essa é a perfeita para... Vivendo e aprendendo, mas se você turma? não tiver, ó, eu trouxe até meu basiquinho pequenininho, tá, gente? Isso aqui em lugares de confeitaria você acha, artigos de confeitaria. Então não se prenda, eu não tenho esse, não vou fazer. As artesãs que fazem biscuit também conhecem bem. Conhecem bem. Porque é importante sempre dar uma viradinha, ó. E ele fica assim, ó, prontinho. E ele não vai crescer nada no forno, né? Vocês viram que não tem nada, não tem fermento, bicarbonato, não tem fermento, não tem nada. Ó, é aqui. E aí você jogou um pouquinho da farinha. Vamos usar essa mesmo que eu já fiz. Eu já abri uma, ó. Deixei uma, achei que não ia dar tempo. Eu já trouxe uma aberta, ó. No saquinho, ó. Olha a espessura, vamos mostrar a espessura, ó. Essa aqui eu deixei geladinha, olha que espessura bonitinha. Depois que abre tem que ir pra geladeira antes de cortar ou não? Não. Não precisa? Não, vai ficar mais fácil que pra gente fazer, mas não há necessidade. O que eu sinto eu vou fazer com a mais difícil, ó. Vamos fazer com essa aqui. O que eu sinto necessidade é de uma espatulinha pra gente colocar. Também não precisa untar, gente, não precisa ser necessariamente antiaderente, você só vai fazer isso aqui, ó. Tá. E daí você vem, abre ela. Agora eu gosto de botar um pouquinho, tá? Só salpica assim por cima. Só salpico, só para facilitar. Corto tudo. Essa forminha de corte é de aro? Que tamanho é esse? Acho que é uns 4 centímetros, 4,5. Eu comprei individual essa, eu não comprei de joguinho. Mas se você tiver do joguinho, usa do joguinho. Tá bom. Ó, eu gosto de tirar as rebarbas e eu gosto disso aqui, ó. Pra ele ficar inteirinho, redondinho. Perfeitinho. Daí, porque não fica com marcas de dedo, nada disso, ó. Tiro. Porque é uma massa delicada, né? Mas você pode usar também uma faca sem ponta, tá? Não necessariamente. Se for uma espátula menor. Bem uma coisa importante é na hora que a gente vai levar ele passar. Podemos parar mais um aqui? pulo do gato? Porque teve um que foi açúcar de confeiteiro já, né? Verdade. Que eu já achei uma dica bem legal. Porque você falou, esse foi o papo que a gente estava tendo tricô na hora do intervalo, que o açúcar de confeiteiro faz com que essa massa fique derretendo na boca também, né? Isso. Porque ele dissolve bem. Ele não é um biscoito, tipo, extremamente duro. Ele tem a delicadeza também do amanteigado, embora não seja um 100% amanteigado.
E não é muito doce, imagino, porque não vai muito açúcar. Não vai nada. Por isso que o recheio a gente pode brincar à vontade. Que delícia. Então, e aí, qual que é o pulo do gato do forno? Pulo do gato do forno vou mostrar aqui pronto para você. A gente leva no forno a 200 graus. Vou tirar esse. Vou botar esse aqui. Quanto tempo? Ó, ele é clarinho. Ele não é dourado. Então, eu deixo 10 minutos no forno a 200 graus. O meu forno é malandro, tá? Cada um conhece o seu, né? Por que você é um malandro? Porque o meu assa mais na parte de trás. Daí ele assa mais aqui. Eu ponho ele lá. Daí aqui ele tá mais moreninho. Então, deu 5 minutos, eu vou lá, tiro, viro ele pra ele ficar por igual. Você tem que ficar esperta com o seu forno. O meu forno é malandro. Não pode nem atender o telefone, que 5 minutos depois você tem que estar lá. Telefone, tem que ser ligeiro. Aqui, gente, eu tenho doce de leite. E aqui eu tenho mais açúcar de confeiteiro. O mesmo que eu usei na massa. Ó, eu deixei assim os prontinhos, esses que eu vou completar, ó. E aí vem com a manga. Vem com a manga. Não tem manga? Usa um saquinho de leite, alguma coisa. Nessa parte é importante a manga, que ela facilita muito a vida da gente. E sempre lembra de colocar o recheio, claro, na parte que ficou encostada na forma, Exatamente, ó. Vai ficar bonito. E eu achei legal que você organizou de um jeito, já que não tem erro, né? Uma pra cima, uma pra baixo. Porque aqui eu venho, ó. Daí eu venho, pá. E eu vou dar uma leve apertãozinho. Olha que delicadeza, ele fica perfeitinho. Olha isso. Perfeito, Celi. Ó. Coisa mais linda. Daí eu venho aqui. Ah, dá um banhinho mesmo. Dá um banhinho. Sem dó. Que coisa mais linda. Olha. Eu tô hipnotizada. Eu quero muito fazer esse biscoito em casa com a criançada. E vai ser sucesso. Eles vão amar, até porque ele é fácil de fazer. Vou colocar o pratinho aqui, ó. Obrigado. Vou colocar aqui. Ao mesmo tempo que ele é molinho, ele tem uma densidade que ele não quebra tão fácil. Só tem que estar retinho, tá? Por isso que é um biscoitinho bom pra vender, né? Isso. Porque ele tem uma resistência legal. E aí, quando você ao mesmo colocar tempo no derrete saquinho... na boca. Então. Quando você colocar no saquinho, transportar, não vai ter aquele problema dele chegar quebrado, né? Claro que tem que ter cuidado, né, gente? Não é um bem casado, tá, gente? É um casadinho, é um biscoito de casadinho. Ó, eu quebrei um, gente. Lamentavelmente. Daí você vai pra barriga na hora. Lá, aquela parte boa que quebrou, então tem que tomar um cuidadinho. Caiu uma lagriminha, quebrou. O que será que eu faço com ele? Vou ter que comer. Poxa, eu tava de dieta. Ou a criança que estiver mais perto também, né? No meu caso, quem estiver fazendo comigo já se dá bem. Ó. Olha que belezinha, Belezinha mesmo. Não é fácil? Eu gostei dessa receita, viu? Achei ela fácil demais, gostosa de fazer. Daí você vai ter que degustar para ver o que você me diz. E de comer, então, deve ser incrível. Opa, bora fazer. Deixa eu ver quem tá falando aqui, ó. Claudete, beijo, querida. Outras farinhas, a Elizabeth quer saber se pode substituir a farinha de trigo. Eu estava até brincando com o pessoal da produção. Eu falo assim, você pode fazer o que você quiser. Eu dei a receita é sua. Aí você brinca à vontade em casa. Isso. Gostei. Mas se alguém tiver não é a receita, né? da Celi. Não vai ser a que você mandou, né? Exatamente. Mas vamos lá. A farinha de trigo, vamos usar as farinhas sem glúten. A única que eu falaria que daria certo é aquela... Uma farinha que é italiana, que é a embalagem amarela. A única. Por quê? Quando você parte com a farinha de arroz, quando você parte com só um amido de milho, que não tem, ou uma fécula de batata, que também não tem glúten, o que acontece? Eles são farinhas diferentes de densidade. Muda toda a estrutura. Muda toda a estrutura. Então, eu não sei se ele pode descer ou se ele vai permanecer ou vai ficar mais quebradiço. Tem que encontrar uma outra receita que aceite essa farinha ou que mude a quantidade de manteiga. Exatamente. Então, pode ser testado sim, claro. Mas eu acho que para manter exatamente o que a gente tem hoje, teria que ser essa farinha italiana. Tá bom. Que já tem bastante aqui no Brasil. Então, enquanto a gente finaliza, tem um recadinho pra gente ouvir agora.
agora e daqui a pouco a gente se encontra na mesa pra comer essa delícia. Pamela, é com você. Casadinha, tô babando nessa receita. Cheguei. Prazer. Parabéns por esse trabalho. Que Obrigada, joia, né? né? Que mimo. Que Além mesa. de gostoso, que certeza que é muito lindo. É É aquela mesmo. mesa que você olha e fala, pelo amor, preciso sentar ali pra comer. É a Parece mesa de digna. casamento, de chá É uma de mesa de revelação. chá chique. É. Chá chique. De aniversariante. Ah, É, de aniversariante. Chique. Aniversariante olha, chique. Parabéns, porque o Obrigada. seu trabalho é impecável. muito delicado. Lindo. Pra você também, Marita. Parabéns, felicidades. Viva Mais Maritaca! saúde, viu, querida? Gente, eu tô muito feliz de estar passando, iniciando meu primeiro dia do 61 aqui Aí. no Mulheres Entre Amigos. Olha, coisa... Vai ser um novo e lindo ciclo, com toda Eu certeza. só tenho que Abençoado. agradecer. Verdade. Obrigada. Muito bom. Maritaca, querida. Como come Maritaca, carcas? eu não aguento. É com a mão, né, Bom tia? mesmo. Bora. Enquanto vocês degustam, eu já quero aproveitar e passar o contato da Celi, afinal de contas, né, gente? Já estamos quase no finalzinho. Isso, Pamela, faz às vezes. Olha. Bom demais, né? Nossa, a massa, olha isso. Derrete na Parabéns. boca? Me conta. Arroba Celi Rigazzi. Rigazzi com 2 E's, né, meu amor? Exatamente. Arroba Celi Rigazzi, o Celi é com S, tá? É, o meu Ó, seria porque com depois essa. eu vou encher a boca Meu de seria bolacha, eu não vou conseguir diferente. falar. Gente, mas que massa é essa, Rê? Você vai sentir. Você vai conseguir falar, porque ela vai desmanchar na sua boca. Não, ela não é aquela massa que deixa a garganta seca. delícia. Não, a Consegue massa falar Fábio, né? Isso. Fala. Não, ela não é aquela massa que ressecada, não, é diferente. É uma massa. É muito diferente. Eu tava falando pra ela que a gente testou muito pra chegar nessa massa e é uma massa realmente perfeitinha. Nossa, ela é divina, Celi. É Verdade. divina. E não é complicada, né? É só Não. perfeitinha, né? Não, porque tem que ser simples, né? Porque senão a gente não faz, né? Verdade. Nossa. Fica muito complexo, atrapalha a produção, já peguei pra mim fica essa com preguiça de receita. fazer em casa. Pode pegar, pode botar no querem? caderninho. Essa goiabinha é com a mesma massa ou é diferente? Com a mesma massa. Ai, eu quero, tia. Passa pra cá uma. lógico. Ela manda embora, você tá aqui, ó. gravidinha. você Queremos. sabe Amo o que goiabinha. é, Eliane. Você vai ver Esses que docinhos delícia aqui, que ó. é esse. Eliane quer Esse- também. Passa pra mim, meu amor. Nossa, é muito boa. Obrigada, Muito tia. boa. Obrigada, Celi. Esses são os Pega, docinhos tia. que é o nosso forte lá no ateliê, que são os doces finos e a linha mais sofisticada de doces. Obrigada, amor. Ai, nossa, tudo muito lindo. É tudo incrível. E daí sempre eu trago um pouquinho das nossas delícias. Esse é novidade. Pode meter, de Vou verdade. pegar, Esse aqui eu fiz um doce fino, que a gente até tem no nosso cardápio, que chama Cuore, que é com o mesmo biscoito, tá, gente? Esse aqui, esse coraçãozinho aqui, ó, eu ponho nos cafezinhos, assim, lá. Ai, eu sirvo gente. no nosso cafezinho. Ai, que graça. É daquele que a gente come o Isso. biscoitinho, depois fala, por que não veio uma meia dúzia? Ó, será Ah, que o tem petit mais? four, ele faz o petit fourzinho, ó, é um coraçãozinho, que é uma gratidão ao cliente que vai lá, né? Ai, que graça, né? E daí tem toda a linha de doce fino, aquele é um de doce de paçoca, o camafeu, que é um clássico nosso, e aqui um doce de coco com abacaxi. Que lindeza. E o que é o cuore que você falou? Cuore, O esse que é aqui. isso? É de que esse doce? Ah, É o não. mesmo nosso, Ah, grandão. desculpa. Ah, esse aqui é doce É, de leite, é um doce brigadeiro de de doce de leite. Nossa, ainda vem um Nossa. biscoitinho em cima. O core é esse aqui, ó, que lindinho. Esse Cuore. é o cuore. Esse é o cuore, versão italiano. doce. Bem Agora quer italiano. dizer- Agora- Pulmão em italiano. Pulmão? Sim, tia, exatamente. É isso Dá mesmo. licença, não é Acho que é, né? Por favor. Dá licença. Faltou falar o quê? A chefe é sensacional! Nossa, tudo delicioso. Eu derrubei açúcar impalpável Isso. no olho. De açúcar de Ai, meu confeiteiro. Oh. De confeiteiro. Olha que lindo. Vai chorar doce hoje. Gente, Chorar açúcar. tia, olha que coisa mais linda. Nossa, tem uma Olha. graça essas uvas. Olha. Você pegou, mas não é uva, É tia. blueberry. Ah, que chique. Nossa. Ou mirtilo. Ou mirtilo. Mirtilo. Ai, queria ter um cachorro chamado Mirtilo. Mirtilo! Bem italiano. E eu só o digo nome uma de coisa, tudo, por favor, né? faça esse biscoitinho em casa, gente. Vale muito a pena. Essa massa é diferente, assim, de todos os biscoitinhos que eu já experimentei. Vale a Verdade. pena mesmo fazer, Ela porque é uma derrete. massa bem diferenciada e Nossa. assim, é a mesma receita que eu faço lá, gente, que eu vendo na loja, então vale a pena. Esse Muito mirtilo obrigada, também. viu, pela generosidade em compartilhar com a gente. Obrigada. Tá gostoso do mirtilo? Eu quero Oh, um. meu Deus. Ai, por Ah, é com favor. chocolate branco? Chocolate branco, Nossa, olha, compota Pamela, chique. artesanal de frutas Muito chique. vermelhas
E daí o blueberry em cima. Ou mirtilo. Mirtilo. Muito Já gostoso. comeu? É mirtilo. Acabei de comer, uma delícia. É bom porque dá um fresh, né? Olha, eu vou Fresco, dizer né? uma coisa, gosta de lá mirtilo? quem vai no Chique, né? seu É que você é espaço fino, né? não consegue comer uma coisa só, né? Eu sou uma pessoa que gosta de encantar. Você encanta. Estamos Bem encantados. sucedida, viu? Na sua missão. Olha, exatamente. Estamos Você encantados. gosta e consegue.